Olá! Estamos no canto 10, livro 10 ou capítulo 10, dependendo da sua tradução do livro Paraíso Perdido de John Milton. No capítulo anterior, testemunhamos a queda da humanidade. Foi no capítulo anterior que o paraíso de fato foi perdido. Mas antes de eu te contar a história, eu gostaria de iniciar esse áudio com um comentário que está nas notas de rodapé da edição que eu estou lendo. Diz assim: o livro 10 é o que possui uma maior variedade de personagens de todo o poema. Aqui o autor apresenta a conclusão, introduzindo todos os que foram afetados pelo ato de Adão e Eva no capítulo anterior. Milton nos apresenta com grande beleza a influência do pecado para cada um dos personagens envolvidos. É como se fosse um último ato de uma tragédia muito bem escrita. E eu não poderia concordar mais com essa afirmação, pois é aqui que voltamos a encontrar vários dos personagens dessa história. Nesse capítulo, começamos a nossa jornada dentro do paraíso. Vamos até o céu, passamos pelo caos, fazemos uma parada no inferno, aonde a notícia do sucesso de Satan já chegou, e ao final retornamos novamente ao paraíso, aonde Adão e Eva tentam entender o que será de suas vidas e de sua descendência. Mas acho que eu já estou falando demais. Eu nem te contei como tudo isso aconteceu, então me diz. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Paradise Lost by John Milton. Nesse início de capítulo, o autor, ele realmente decide sumir. Ele está nos preparando algo e decide não colocar nenhum comentário dele e começa já dizendo que Deus sabia de tudo sobre a cobra, como a cobra enganou a Eva a comer da fruta proibida e como ela fez a mesma coisa com o marido dela. Ele sabe e vê tudo. Ele não tentou deter Satan porque o casal tinha livre-arbítrio. E também eles tinham tudo aquilo que eles precisavam para se defender. Ou seja, ele mandou o anjo contar toda a história, ele deu inteligência, deu um cérebro para os dois pensarem e poderem tomar as suas próprias decisões. Mas, como nós vimos no capítulo anterior, o casal desobedeceu a Deus e agora eles vão ter que pagar a penalidade pelo ato cometido. E logo após o ocorrido, os anjos guardiões do jardim foram direto para o céu. Eles estavam sabendo da queda do homem e eles estavam também muito tristes com o que tinha acontecido. Eles não conseguiam imaginar como Satan passou através deles. Então aqui nós temos também os anjos preocupados. Eles estavam ali de guardas e Satan passou por eles sem nem ser percebidos. Então eles estavam ali com receio de como explicar para Deus. Nós estávamos ali de guarda e Satan passou pela gente e nós nem vimos o que estava rolando e agora tudo perdido. Bom, assim que os anjos chegaram até o céu, eles foram recebidos por outros anjos que também estavam muito chateados com o que tinha acontecido e com muita pena do casal lá na terra. Os anjos que estavam no céu cercaram os anjos que chegaram e rapidamente todos foram lá perante o trono de Deus explicar que eles fizeram o melhor para manter Satan fora do paraíso, mas isso não foi possível. E Deus ali alivia para os anjos, diz: olha, não tinha nada que vocês poderiam ter feito para segurar. Aconteceu o que tinha que acontecer. E vocês que acabaram de retornar da terra, não se sintam mal. Nada do que vocês pudessem fazer iria prevenir a queda do homem. Eu já tinha falado para vocês sobre isso assim que Satan tinha voado direto para a terra. Assim que Satan tinha chego na terra. Nada que eu tenha feito afetou a queda do homem. Eu deixei ele inteiramente livre, com o livre-arbítrio dele, sem nenhuma influência minha sobre eles. Mas eles caíram. E agora nós vamos ter que passar a sentença para eles, que será a morte. Ele está lá na terra tentando se convencer que isso não vai acontecer, principalmente porque ele não morreu imediatamente depois que ele comeu a fruta. Porém, ele está errado. E não há ninguém que eu poderia enviar para julgá-los, senão
então você, meu filho. Eu te dei toda a jurisdição do céu, inferno e terra. Não é difícil perceber que ao enviar você, eu quero adicionar misericórdia à justiça. Você é amigo do homem. Você se voluntariou para um dia se tornar homem e ser o seu salvador. O filho então apareceu à direita do seu pai com toda a sua glória e disse: Pai, o que o Senhor disser, eu farei para lhe agradar. Eu irei julgar os pecadores. E aqui vale uma nota de rodapé, em que os editores desse livro pedem para que a gente leia João 5:22. E ele diz assim: além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Ou seja, é daqui que Milton retira então que Deus colocou o Filho para julgar Adão e Eva. Vamos continuar a história, porque o Filho de Deus ainda acrescenta, dizendo assim: nós dois sabemos que eu vou julgá-los, mas quem irá assumir a maior punição cedo ou tarde serei eu. Eu prometi isso, assim eles não terão que morrer e eu não terei nenhum arrependimento nesse julgamento. Eu vou julgá-los de maneira justa, porém misericordiosa, exatamente da maneira que você espera. Não precisa ver ninguém comigo para testemunhar o que vai acontecer. Somente eu e os dois lá na terra. Satan já se autocondenou fugindo no mesmo momento. A cobra, a serpente, foi apenas um reservatório inocente, um hospedeiro inocente. Então, Satan saiu e abandonou seu hospedeiro. Os anjos acompanharam o Filho de Deus até os portões do céu, de onde eles conseguiam enxergar o Jardim do Éden. O Filho de Deus chegou na terra muito rápido. O sol já estava se pondo, aquela brisa mais fresquinha da noite estava no ar, porém mais frio que o tempo lá daquela noite era o temperamento do Filho de Deus ao chegar para sentenciar o casal. Ali ele iria atuar como juiz e o advogado de defesa ao mesmo tempo. Quando eles escutaram a voz de Deus, eles correram e se esconderam. O Filho de Deus então pergunta: aonde você está, Adão? Ele chamou. Você normalmente fica feliz em me encontrar, vem correndo. Eu não estou gostando de não ser recebido. Você sempre vem sem eu nem mesmo precisar te chamar. Você não está me vendo? Você não pode me escutar? Saia agora. Então, Adão e Eva resolveram obedecer. Adão foi o mais rápido a ouvir aquela ordem e a Eva ela já ficou um pouco mais relutante. Afinal de contas, ela foi a primeira a pecar. O amor já não estava nas feições deles, nem na de Deus. Se você estivesse lá, você conseguiria ver a culpa e a vergonha, a raiva e a falta de esperança do casal e o quanto eles queriam estar em qualquer lugar menos ali. Adão recuperou então suas forças e finalmente disse: eu escutei que você estava chegando, mas eu estava com medo porque eu estou pelado. E sem nem pensar duas vezes, Deus respondeu: você escutou a minha voz várias vezes antes e você não estava com medo. Por que você está com medo dessa vez? E quem disse para você que você estava nu? Você comeu da fruta que eu disse para você não comer, não foi? Oh, Deus! Respondeu Adão: o que eu posso te dizer? Eu posso assumir toda a culpa para mim ou acusar a pessoa que eu mais amo, a qual eu deveria proteger. É inútil. Eu não sou forte o suficiente para aguentar todo o pecado e a punição. De qualquer maneira, é impossível tentar manter a verdade longe de você. Essa mulher que você me deu como esposa, que foi um perfeito presente, que parecia fazer tudo certo, tão boa, tão celestial, que eu nunca poderia esperar que ela pudesse trazer qualquer perigo para mim. Ela me deu a fruta.
fruta, e aí eu comi. Deus responde: então você decidiu obedecer a ela ao invés de mim? Por um acaso ela é o seu Deus? Ou você decidiu abrir mão da sua masculinidade e deixar com que ela fosse a sua mestre? Você é aquele que eu fiz com a mais alta nobreza para ser o superior, a cabeça, aquele que vai pensar. Eu fiz ela amável para atrair o seu amor, não a sua obediência. Ela foi feita para lhe obedecer, não para ser a sua líder. Você deveria saber qual é o seu lugar. E Eva, o que foi que você fez? A pergunta dele foi curta, assim como a resposta dela. A cobra me enganou e eu comi a fruta. Quando Deus ouviu aquilo, ele então lançou uma maldição para a cobra. Era apenas um simples animal, mas ele foi transformado em algo não sagrado quando Satan utilizou como hospedeiro para o seu plano. O homem naquela ocasião não estava totalmente preparado para entender as consequências, para se preocupar sobre a cobra naquele momento, porque quando Deus julgou Satan, ele fez de maneira que o homem não ficou sabendo. O julgamento de Satan veio através da serpente. Filho de Deus então diz: você é amaldiçoado dentre todos os animais. Você vai rastejar com a sua barriga e comer poeira. Vocês serão inimigos. Você será inimigo da mulher e de seu filho. Você irá atingir o calcanhar dele e ele irá atingir a sua cabeça. Esta foi a profecia que se tornaria verdade com Jesus, filho de Maria. E aqui nós temos várias notas de rodapé. Vamos começar então com as notas de Gênesis. Os editores do livro então pedem para que vamos até Gênesis 3, versículo 8, que diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias de sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Ou seja, quando Deus pergunta ao homem em Gênesis, o homem joga a sua culpa para Eva e a mulher é mais sucinta, assim como o autor também descreveu ali. A resposta dela foi curta. E temos também a apresentação da maldição e o julgamento de Satan e da cobra. Eu confesso que eu fiquei pensando: poxa, coitadinha da cobra, ela foi utilizada ali, ela não tinha intenção nenhuma e no fim das contas acabou sendo amaldiçoada. Porém, ao ser possuída por Satan, ela deixou de ser um animal sagrado e aí ela recebeu essa punição junto com Satan. E aqui temos também a profecia em que lá no início da Bíblia, Deus já avisa que colocará inimizade entre Satan e a mulher e a sua descendência. E aí coloca que ele irá ferir o calcanhar do filho da mulher e esse filho da mulher, que já sabemos será Jesus, será aquele que esmagará a cabeça da serpente. Bom, vamos continuar a história porque tem muito mais coisas aqui a serem ditas. Quando Jesus passou essa profecia através do julgamento da serpente, ali
Ali ele teve a visão de quando Satan foi lançado do céu e também de como ele ressuscitaria dos mortos depois de passar pela cruz. E aqui as notas de rodapé dizem para nós o seguinte: vá lá na Bíblia, em Lucas capítulo 10, versículo de 18 a 19. Vamos lá conferir o que nos diz Lucas. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Então é daqui que vem onde Jesus disse que enxerga Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aqui está a referência bíblica de Milton. E assim podemos continuar a história. O Filho de Deus continua: todos irão ver como ele tinha vencido o mal e dessa forma o ar estaria livre do domínio de Satan. Naquele momento ele estava contando para eles a lesão fatal que ele teria na cruz. Ele estava contando a sua história para eles. Porém, nenhum dos dois estava preparado para entender o que o Filho de Deus estava lhes contando naquela sentença. E a sentença continuou, porque o Filho de Deus então foi passar a sentença para a mulher. A sua miséria será multiplicada muitas vezes através de todas as crianças que você trará a esse mundo, pois você precisará passar pelas dores de um trabalho de parto. E tem mais, você ainda terá que obedecer todas as regras do seu marido. E então ele se voltou para Adão e disse: desde que você ouviu a sua esposa e comeu do fruto que eu disse que você não deveria comer, eu amaldiçoo o chão que você pisa. Você será miserável de agora em diante. Trabalhará e apenas através do seu suor conseguirá o seu alimento. Porém, não vai ser fácil o cultivo como você está acostumado aqui no jardim. E por fim, o seu corpo retornará para a terra da onde você veio. Você foi feito do pó e ao pó retornará. Esse foi o julgamento de Deus. E os editores do livro, nas notas de rodapé, estão ali nos apontando: leia Gênesis 3. Ali está a confirmação da história que Milton acabou de nos contar. E vamos obedecer. Vamos até Gênesis 3, aonde Deus está dando o seu julgamento. E a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E aqui nessa versão da Bíblia ele coloca ainda uma outra forma de traduzir essa frase, que seria: o desejo da mulher irá contra o desejo do seu marido, mas ele ainda a impedirá. Ou seja, ela está abaixo dele e vai ter que se submeter aos desejos do homem. E ao homem, então, Deus declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. E aqui então temos a comparação da versão de Milton e a versão bíblica para o mesmo fato. Visto essa nota de rodapé, vamos continuar. Porque a história nos conta que, ao invés de deixar com que o homem morresse imediatamente, ele permitiu que ainda o homem tivesse um longo período de tempo antes que ele morresse. O Filho de Deus, naquele momento, sentiu pena pelos dois estarem nus. Ainda mais agora que o clima na terra ficaria pior. Ele então não se importou em agir como um servo para os dois, exatamente da mesma maneira com que em um futuro ele lavaria os pés de seus apóstolos. Ele fez então algumas roupas de animais, de pele de animais, como se fosse um pai tomando conta de sua família. Alguns
animais, ele mesmo os matou. Porém, outros, ele permitiu que eles se recuperassem, ou seja, pelos crescessem novamente ou a pele crescesse de novo, assim como as cobras fazem. Ele não se importou em fazer isso por eles, mesmo eles tendo se virado contra ele ao pecar. Mas não parou por ali. Porém, antes de continuar, as notas de rodapé aqui estão pulando, nos dizendo o seguinte: veja João 13:15. E estamos nós aqui, então, abrindo a Bíblia novamente para conferir essa referência em que Jesus, o Filho de Deus, na forma de Jesus, lava o pé dos apóstolos. E estamos aqui. Ao invés de ler o versículo 15, eu vou retornar um pouquinho a história para que faça sentido. Iniciando do versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que os enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Então é daqui deste versículo em que Milton coloca que o Filho de Deus não se importa em agir como se fosse um servo e que mesmo sabendo de todos os pecados da humanidade, ele os amou até o fim. E foi isso que nós vimos aqui, o Filho de Deus amando até o fim o homem e a mulher. E nessa parte da história a gente consegue perceber também que para que o homem e a mulher pudessem viver na terra com essa mudança do clima, houve o primeiro sacrifício em que o Filho de Deus então mata alguns animais para fazer as vestimentas para o homem e a mulher, ou seja, um inocente naquele momento foi morto para que o homem e a mulher então pudessem ter suas primeiras vestimentas. Mas agora que nós já lemos esta nota de rodapé e estamos mais por dentro de como a história está de fato conectada com a história bíblica, a gente pode seguir em frente, porque a história nos diz que o Filho de Deus não cobriu apenas os seus corpos, mas ele cobriu algo muito pior do que a nudez que eles tinham, mas sim o pecado de suas almas com a sua santidade. Dessa maneira, o Pai não precisaria olhar o pecado no homem e na mulher, porque ele estava coberto com a santidade do seu Filho. E então Deus
voltou para o céu, no caso, o Filho de Deus. E mesmo que o pai soubesse tudo o que tinha acontecido, o filho, ao retornar, contou tudo mesmo assim. Ele aproveitou e adicionou palavras carinhosas, gentis, em nome do casal humano. Enquanto isso, a Pecado e a Morte estavam lá sentados nos portões abertos do inferno. A Pecado estava dizendo para o seu filho: o que nós estamos fazendo aqui, olhando um para a cara do outro? O seu pai saiu para achar um lugar melhor para nós e até agora nós não temos notícia nenhuma, nem positiva, nem negativa. Se ele estivesse em perigo, sem sombra de dúvidas, ele estaria aqui agora mesmo. Até porque nenhum lugar serve para ele a não ser esse inferno aqui. Além disso, eu estou me sentindo mais forte. O que me diz, através da minha intuição, que ele deve estar ok. Deve estar tudo bem com ele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me encontrar com ele e você vem comigo. Talvez seja a dificuldade de viajar através do caos que está deixando o retorno dele mais lento. Vamos fazer o seguinte, vamos construir uma ponte que ligue o inferno até a terra. É um trabalho enorme, mas nós temos poder para fazer isso. E que monumento diabólico será essa estrada até o inferno? Pense só, meu filho, todos os demônios poderão ir e vir para a terra bem facilmente. Vamos, eu me sinto muito forte. E tem mais, eu estou sentindo uma atração muito forte pela terra. É como se ela estivesse me puxando. A Pecado diz: vamos lá, estarei bem atrás de você. A Morte então responde: eu consigo sentir o cheiro, quase sentir o gosto de coisas vivas esperando por mim. E não se preocupe que eu posso lidar com todo esse trabalho que você está planejando. E então a Morte dá mais uma cheirada no ar, sentindo o cheiro de coisas vivas. A Morte era como se fosse aquele abutre, sentindo o cheiro de soldados a milhas de distância num campo de batalha. Eles sabiam que no dia seguinte aqueles soldados estariam mortos e então eles teriam comida no dia de amanhã. E foi assim que aconteceu. Os dois então voaram para o caos, usando os novos poderes que eles receberam quando Adão e Eva pecaram, e juntos começaram a construir uma grande avenida, utilizando todas as substâncias que eles encontravam ali pelo caos. E os dois iam fazer um serviço bem feito. Trabalharam duramente nas portas do inferno para construir uma fundação sólida. Depois da fundação feita, então, foi a hora de asfaltar aquele longo caminho, aquela avenida larga, iniciando pelos portões do inferno. E então, com as fundações feitas ali no inferno, eles construíram uma rodovia arqueada cruzando o universo até chegar ao nosso mundo, que estava completamente indefeso para enfrentar a morte. E daquele momento e para sempre, ou melhor, até os dias de hoje, existe um caminho fácil e tranquilo que liga a Terra ao inferno. E agora aquele trabalho grandioso de arquitetura estava completo. Existia uma grande ponte suspensa através do caos, que seguia a mesma rota que Satan utilizou para chegar na Terra. E então, agora, além daquela conexão estreita entre a Terra e o céu, que já foi mencionada nos capítulos anteriores, agora existia esta longa conexão até o inferno. E vamos abrir aqui as notas de rodapé novamente, porque ela está aqui nos apontando Gênesis 28, em que fala sobre essa escada que liga até o céu. E em Gênesis 28, 10, então está contando a história de Jacó, que ele partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor
Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você, aonde quer que você vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Bom, então aqui temos a visão de Jacó em sonho da escada para o céu. Vamos continuar a história, porque o autor continua nos contando que cada um dos 3 lugares agora se conectava com os outros, ou seja, o inferno se conectava ao céu através da terra, a terra estava conectada ao inferno e ao céu, ou seja, estava todo mundo ali conectado. E mãe e filho ali no meio daquela construção, daquela ponte maravilhosa, enxergou Satan disfarçado de anjo bom voando entre as constelações de Centauro e Escorpião, Sagitário e Escorpião. Essa é a tradução. Enquanto o sol estava ali nas suas costas. Ele estava disfarçado, porém os seus filhos sabiam quem ele era assim que bateram o olho. Depois que ele tentou a Eva, ele se escondeu na floresta e retornou ao formato original dele e observou Eva fazer o mesmo com Adão. Depois disso, ele também estava lá e viu quando o casal estava envergonhado ao perceber que estavam nus. Mas quando ele viu o Filho de Deus chegando para julgá-los, ele picou a mula. Ele estava com medo do que Deus poderia fazer com ele em um súbito momento de fúria. A noite chegou e antes que ele fugisse dali, ele escutou o que Deus falou sobre ele. Ele não entendeu o que Deus estava falando quando falou sobre o ferimento e tudo aquilo. Mas o que ele entendeu foi que a punição dele viria em um futuro. Ele ficou feliz sobre aquilo. E agora que ele enxergou aquela ponte maravilhosa, ele foi encontrar as crianças dele. Ele estava feliz ao encontrá-los. Ele parou lá naquela ponte e ficou admirando. A Pecado foi a primeira a falar: tudo isso aqui é o seu trabalho, apontando então para aquela ponte. Eu pude sentir no meu coração que você foi bem-sucedido na terra. E agora eu vejo que eu estava certa. Da onde eu estava, eu sabia que eu tinha que vir te encontrar com o seu filho. O inferno não pode mais nos segurar. E o caos não tem o poder de nos impedir. Você ganhou a liberdade para nós e nos deu o poder para construir essa ponte. Agora o mundo é seu. Foi você que construiu essa ponte. Você ganhou de volta aquilo que você perdeu na guerra. Você será o rei da terra, se não do céu. Deixe com que ele seja o rei lá de cima. Afinal de contas, ele desistiu do mundo de qualquer maneira. Com ele lá e você aqui, ele vai descobrir que você é muito perigoso. Satan então respondeu: minha querida filha, e você, meu querido filho e neto, vocês provaram o seu valor para mim hoje. Vocês merecem ser meus filhos. Tendo a coragem de construir essa ponte e me encontrar aqui debaixo do nariz de Deus, vocês são terríveis. Vocês uniram o inferno ao mundo, como se fosse quase um único lugar. Enquanto eu volto para o inferno, vocês dois voem direto para a terra. Ela é toda sua agora. Tomem tudo e principalmente escravizem o homem e depois o matem. Nós temos eles onde nós queríamos agora. Tudo só depende de vocês. Enquanto vocês estiverem fortes, nada pode nos parar. E mãe e filho partiram então em direção à terra. Satan foi para o lado oposto, em direção ao inferno. Em qualquer direção daquela rodovia, o caos estava fazendo muito barulho, como se estivesse reclamando daquela ponte recém-construída. Quando Satan então retorna até o inferno, ele encontra os portões bem abertos.
porém não tinha ninguém ali de guarda. Todos estavam recolhidos em volta do pandemônio. Alguns estavam sentados, outros estavam ali reunidos próximo de onde foi o conselho, e Satan, sendo Satan, mais uma vez se disfarça de um soldado ali de patente baixa. Ele então chega até o seu trono super chique e ninguém prestou atenção nele, obviamente. E ele ficou sentado ali por um tempo observando, até que ele se mostrou em toda a sua glória e brilho, seja lá qual for o brilho que tenha restado para ele. Todos ficaram ali chocados quando viram aquela luz vindo do trono de Satan. Rapidamente eles correram para lá e foram receber ele cheio de alegria. Ele então levantou sua mão para que todos fizessem silêncio e começou o seu discurso. Tronos, dominações, principados, eu estou chamando vocês pelos seus antigos títulos porque vocês podem considerar eles seus novamente. Eu fui bem-sucedido em tudo aquilo que nós desejamos. Eu vou liderá-los para fora desse maldito inferno. Esse novo mundo é todo nosso. É uma longa história. Foi uma longa e dura viagem através do caos. Pecado e morte construíram uma rodovia que vai fazer a nossa viagem muito mais fácil a partir de agora. Mas quando eu fui, não existia aquela estrada e eu passei ali alguns percalços para conseguir passar por aquele caos selvagem. Porém, eventualmente eu acabei encontrando aquele mundo recém-criado. Que lugar, meus amigos! Lindo, perfeito. O homem vive lá, feliz, graças à nossa derrota. Mas eu fiz com que ele se voltasse contra o Criador. E adivinha como eu fiz isso? Eu fiz isso através de uma maçã. E vocês querem rir de algo a mais? Deus ficou ofendidíssimo porque ele deu um mundo precioso para o homem e agora todo esse mundo é da pecado, da morte e nosso. Nós podemos vagar pelo mundo sem medo de sermos feridos e podemos tomar conta de tudo. É claro, vamos ser justos aqui, ele acabou me passando um julgamento ali também, que eu não sei se foi para cobra, que eu usei para enganar o homem, mas enfim, a minha punição é que o homem será meu inimigo. E Deus então disse que eu iria atacar o calcanhar do homem e o homem então iria atacar a minha cabeça. Preço pequeno a se pagar por todo um mundo que nós ganhamos, vocês não concordam? De qualquer forma, essa é a minha história e o que nos sobra se não celebrar? Ele então se levantou esperando aplausos e elogios, mas ao invés de aplausos, o que ele escutou foi um som ensurdecedor, como se fosse um assobio. A última coisa que ele percebeu naquele momento foi os braços dele caindo ao lado do seu corpo e as pernas dele se enrolando uma na outra até que ele caiu e se tornou uma cobra novamente. Deus transformou ele em uma serpente novamente. Satan tentou falar, mas a única coisa que saía de sua boca era aquele assobiar da cobra. Assim como todos os outros, todos os demônios no inferno viraram cobras, porque eles partilhavam do pecado de Satan. O som ensurdecedor de todas aquelas cobras era terrível. O lugar estava uma bagunça de cobras entrelaçadas uma nas outras, e eram cobras de todos os tipos, serpentes, víboras. Algumas tinham 2 cabeças, outras tinham 2 caudas. Nenhuma ilha tropical viu tantas cobras como naquele dia no inferno. Satan era a maior de todas as cobras. Era inclusive maior do que a Python da mitologia grega. Era quase como se fosse um dragão. Satan tentando se liberar e se libertar de todas aquelas cobras entrelaçadas, sai do seu pandemônio e todas as outras cobras o seguem. Para surpresa de Satan, todos os soldados que estavam lá fora esperando uma grande saída do rei deles em toda a sua
sua glória, ficaram chocados quando eles viram aquelas cobras horrorosas saindo lá de dentro. Foi um choque. Porém, não demorou muito e eles se transformaram em cobras também. Lanças e escudos caíram no chão, por todo lugar. E o barulho ensurdecedor das cobras aumentou ainda mais. E então Deus criou uma pequena árvore de frutas, assim como existia no paraíso. E quando as cobras viram aquela árvore cheia de frutas, repentinamente estavam com fome e sede. A fruta parecia irresistível. E então eles rastejaram, subindo em seus troncos. As cobras se penduravam em seus galhos. E aquela pequena árvore agora parecia a cabeça da medusa. Porém, quando as cobras comeram da fruta, ela virou cinzas dentro de sua boca. Eles cuspiram fora, porém eles ficaram com fome novamente e não conseguiam resistir e comiam a fruta de novo, e aquela cena das frutas virando cinzas em suas bocas e eles cuspindo se repetiam como se fosse num loop infinito. Eles ficaram daquele jeito por um longo tempo até que Deus permitiu que eles retornassem na forma normal deles. Algumas pessoas acreditam que Deus faça com que eles sofram dessa maneira pelo menos uma vez ao ano, por um determinado número de dias, para cortar a alegria deles com a queda do homem. Já outros acreditam que nada disso aconteceu e os demônios foram direto para a terra sem punição nenhuma. E ao chegar na terra, alguns pagãos diriam que a cobra e a Eva foram os primeiros deuses do Olimpo, que foram jogados por Saturno e sua esposa. Tudo isso antes de Júpiter nascer. Enquanto isso, pecado e a morte chegaram no paraíso. Pecado já estava lá em ação, mas agora estava em pessoa. A morte ainda não estava guiando o seu cavalo pálido ainda. E aí as notas de rodapé nos convidam a ler Apocalipse 6, quando os selos estão sendo abertos e os cavaleiros do Apocalipse começam a sair a cada abertura do selo. E se lermos ali o versículo 7, diz assim: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. E assim continuam as aberturas do selo. E essa é a referência aqui em que eles falam que quando a morte chegou até a terra, ela ainda não estava cavalgando o seu cavalo, em referência aos cavaleiros do Apocalipse. Retornando à história, pecado tá ali se achando e pergunta para o seu filho Morte: bem, o que você está achando da sua nova casa? E a Morte responde para pecado: paraíso, céu, inferno, para mim é a mesma coisa. Ele respondeu: eu vou para qualquer lugar aonde eu possa encontrar minha presa. O que eu tô vendo é que tem pouca coisa aqui para matar a minha fome. A pecado então responde: olha, você pode começar pelas frutas, pelas flores, depois você pode comer os animais, peixes, os pássaros, deixar eles fracos, velhos. Isso deve manter a sua fome controlada por um tempo. O homem vai ser a sua última e doce refeição quando eu o trouxer até você. E dessa maneira os dois se separaram para destruir a vida na terra, ou pelo menos para remover a imortalidade de tudo que existia no planeta. Tudo iria morrer cedo ou tarde. Deus estava lá assistindo e disse: olhe para esses cachorros do inferno, prontos para arruinar tudo o que nós fizemos de tão bonito. Eles riem de mim assim como Satan. Eles acham que eu entregarei o mundo para eles facilmente. Porém, não fui eu que entreguei o mundo a eles. Foi a tolice da humanidade que causou isso. Eles estão imaginando que eu abri mão de tudo só porque eu fiquei com raiva.
que eles não sabem é que eu enviei eles até lá para que eles sugassem toda a sujeira que cobre o mundo agora em que não há mais pureza por conta da culpa do pecado. O dia que eles estiverem terminado, você, meu filho, irá enviar todos de volta para o inferno. E então você selará a entrada do inferno para sempre. E dessa forma a terra será limpa e pura novamente. Os anjos então celebraram e cantaram como ninguém pode subestimar as ações de Deus e o trabalho de Deus, até porque o plano final é que o Pai e o Filho restaurem tudo à glória original. Por agora, Deus então chamou alguns anjos para fazer ali as mudanças necessárias na terra. E a primeira coisa foi mexer em como o sol ilumina e aquece a terra. Dessa forma, durante alguns períodos no planeta, o frio estaria presente e não aquela temperatura agradável como eles estavam acostumados. E não só o frio, mas também um calor que seria quase insuportável quando chegasse o verão. Deus então rearranjou ali a lua, os planetas, as estrelas, de maneira com que eles tivessem influência sobre a terra. Os ventos então foram ali configurados para criarem terríveis tempestades. Algumas pessoas inclusive pensam que Deus fez com que os anjos mexessem ali na base da terra. E foi dessa maneira que as estações foram criadas. E algumas pessoas acreditam que ele fez essas mudanças mudando o movimento do Sol em volta da Terra. Se essas mudanças não tivessem acontecido, o que existiria na Terra seria uma primavera infinita, desde o Polo Norte até o Polo Sul. Porém, o Sol virou a sua face quando o homem pecou, assim como o mito grego de Atreu. E aí, quem foi esse Atreu? Atreu tinha um irmão chamado Tiestes. E os dois, eles acabaram assassinando o seu meio-irmão Crisipo. Se a história já não fosse estranha e horrível aí, ela consegue piorar. Porque depois dessa morte, os irmãos eles vão se refugiar em um lugar chamado Micenas. E eles ficam lá no lugar do rei, porque o rei saiu em batalha e deixou os dois cuidando do cargo de uma maneira temporária. Só que esse cargo ele acabou ficando permanente quando o rei acaba morrendo. Então, Atreu quis oferecer o seu melhor cordeiro em sacrifício para deusa Artemis. Ele vai lá e pega um cordeiro dourado e entrega para sua esposa. A sua esposa fez o quê? Entregou para o seu amante. E quem era o amante da esposa do Atreu? Era Tiestes, era o amante, o seu irmão. E conta para ele o seguinte: quem tiver esse cordeiro dourado deve ser rei. E Atreu fala: quem tiver o cordeiro dourado vai ser rei. Ele concorda porque ele achou que o cordeiro estava na posse de sua esposa. Porém, Tiestes chega com o cordeiro dourado e reclama o trono. Porém, Atreu, que recebeu um conselho de Hermes, desafia Tiestes a dar-lhe o trono se o sol andar para trás. Tiestes concorda e Zeus faz o sol andar para trás no céu. E Atreu então retoma o trono e expulsa Tiestes de Micenas. Porém, Atreu ainda queria se vingar porque o seu irmão era amante da sua esposa. Então ele faz um jantar e serve para o seu irmão a carne dos seus filhos. Então ele faz um banquete, espera o irmão comer de todo o banquete e ao final ele traz numa bandeja lá a cabeça das crianças e os ossos e entrega para o seu irmão. E a história aí continua, né? Mas essa é a referência que o autor coloca aqui sobre a mudança de posição do sol, que foi como no mito grego em que Atreu no caso, em português, acabou vencendo o seu irmão e recuperando o trono quando Zeus faz o sol andar para trás. E agora que temos mais essa referência da mitologia grega na história, vamos continuar porque a coisa está confusa ainda no céu. E toda essa confusão, obviamente, se refletiu na Terra, criando condições extremas, tanto na Terra quanto no mar. E ao chegar na Terra,
Terra, a Pecado tem a sua primeira filha, chamada Discórdia. Trabalhando junto com a Morte, ela fez com que os animais começassem a brigar entre eles. Então, ao invés deles partilharem os campos juntos, como eles faziam antes, agora eles começaram a perseguir uns aos outros. E toda essa mudança fez com que os animais passassem a olhar de maneira suspeita para o homem. E ao invés de se aproximarem, quando o homem estava perto, eles picavam a mula. Ou então decidiam atacar, né? Adão percebeu todas essas mudanças, enquanto ele continuava ali escondido nas sombras. Mas o que ele sentiu por dentro era muito pior. Ele então se pergunta: é assim que a felicidade termina? Eu nunca mais verei Deus? Seria ótimo se tudo terminasse agora. Até porque eu mereço aquela bênção feliz que uma vez eu recebi, que dizia: cresça e se multiplique. Agora parece uma maldição se multiplicar nesse mundo caído. E eu tenho certeza que todos os meus descendentes irão me culpar pela sua miséria. E é verdade, quem nunca culpou Adão e Eva pelo caos que nós vivemos hoje? Ele estava certo, ele estava certo. A vida que eles tinham de alegria no paraíso foi trocada por uma miséria prolongada enquanto eles vivessem. E então Adão começa a se comportar como um adolescente rebelde, dizendo: mas eu não pedi para nascer, você decidiu me criar, Deus, e me colocar nesse paraíso. E no fim das contas, os seus termos acabaram sendo muito pesados para mim. Então, por favor, vá em frente, me transforme em pó. Isso não é o suficiente para você? Porque nós temos que viver aqui miseravelmente. O que você está fazendo não faz o menor sentido para mim. Porém, eu sei que agora está meio tarde para eu reclamar. Eu devia ter recusado os seus termos quando você me ofereceu, mas eu aceitei. Eu aproveitei tudo que era bom. Agora eu estou tentando argumentar com o preço que foi colocado. E se um dia eu tiver um filho que se comportar mal, e aí ele começar a usar a mesma desculpa que eu estou usando agora, e eu não pedi para nascer, eu aceitaria essa desculpa? Provavelmente não. Até porque provavelmente eu não teria planejado o nascimento dele. Mas Deus escolheu me fazer. E Ele me recompensou quando eu fui bom. Me parece justo ser punido quando eu sou mal. Então me deixe voltar para a terra. Eu agradeço. Mas por que tá levando tanto tempo? Por que eu tenho que passar por esse sofrimento? Quão feliz eu seria se eu só pudesse deitar aqui e morrer. Assim eu não teria medo do que está por vir e não teria medo pelos meus descendentes. Porém, tem uma única coisa que realmente me assusta. E se eu não morrer? E se o Espírito de Deus que está em mim não for destruído quando o meu corpo morrer? Aí eu vou estar preso na minha própria sepultura ou em algum outro lugar escuro, morto, mas ainda vivo. Que pesadelo isso seria! Mas isso aconteceria se fosse a minha alma que tivesse pecado, não só o meu corpo. Então eu deveria morrer. Deus é infinito, mas o homem não. Deus ficaria eternamente com raiva do homem? Como ele poderia punir infinitamente o homem se a morte vai dar um fim ao homem? Pode ele fazer a morte viver para sempre? Isso não faz o menor sentido. Deus estenderia a punição do homem através da morte? Talvez a morte não seja um fim, talvez ela seja uma miséria infinita. O que parece que já começou dentro de mim e em volta. Oh Deus, aqui estou eu preso novamente nesse pensamento de que a morte vive para sempre. E não só para mim, vai amaldiçoar todos os meus descendentes. Oh filhos, como eu desejaria ficar com essa punição somente para mim e deixar nada para vocês. Se eu fizesse isso, vocês me abençoariam ao invés de amaldiçoar-me. Por que toda a humanidade tem que sofrer por conta do pecado de um único homem, quando todos ainda serão inocentes? E de que adianta ficar argumentando
contra Deus, contra os caminhos de Deus, ele está sempre certo no final. Eu fico andando em círculos e tudo isso acaba sempre voltando para mim, porque é tudo a minha culpa. E aqui eu estou pedindo por toda a punição, cai apenas sobre mim. Que piada! Como eu poderia aguentar todo o peso que é maior do que a própria terra, mesmo se eu desejasse dividir o peso dessa culpa com essa mulher má? Não há mais esperança. Eu sou mais miserável do que qualquer passado e futuro que você possa nomear, exceto talvez por Satan. A minha consciência me envia para um buraco negro de medo, aonde não há saída. E passou a noite inteira Adão então chorando com esses pensamentos tristes. A noite, porém, não foi fria, mas também não foi agradável como era antes da queda. Foi uma noite escura, e tudo isso contribuiu para que os pensamentos de Adão fossem ainda mais terríveis. Adão estava lá, deitado, no chão frio, amaldiçoando tanto a vida quanto a morte. E então ele diz: o que é que a justiça está esperando? Mas a morte não chega quando eu quero, e a justiça não se apressa nem um pouquinho, mesmo com todas as minhas orações e choro. Que música diferente eu costumava cantar por esses vales e montanhas. Até o eco tinha um som diferente, e isso não foi há muito tempo. Eva estava sentada ali não muito longe, e o coração dela se partiu ao ver Adão sofrendo daquela maneira. Ela então vai até ele e tenta confortá-lo com palavras suaves, amáveis, mas Adão responde: saia daqui, sua cobra. A única diferença entre você e ele é o formato. Se não fosse por você, eu ainda estaria feliz, mas você não quis escutar. Você tinha que estar no centro das atenções, mesmo quando a sua única audiência era o próprio mal. Ele te enganou e você me enganou. Eu confiei em você. Eu pensei que você era esperta, madura, mas que piada! Uma costela, um osso torto, um daqueles que deveriam ser jogados fora, porque é inútil. Porque Deus criou essa novidade muito linda, mas defeituosa? Por que não preencher a terra apenas com tipos masculinos, assim como ele fez os anjos? Meu Deus, Adão. Meu Deus, Adão. Eu entendo, você tá com raiva, mas pelo amor de Deus, pela madrugada, hein? Vamos continuar. Dá um desconto para Adão porque ele tá muito triste. Ele podia achar uma outra maneira para que as pessoas se reproduzissem. Ah, tá, ótimo. Então ele já, tipo, ó, todo mundo homem, mas a gente não vai se relacionar. Entendi, Adão. Entendi. Você leu meu pensamento, né? Ok, vamos continuar. Se ele tivesse feito isso, no caso Deus, teria evitado muitos problemas. Espera pra ver. Quando o homem começar a se envolver com as fêmeas, eles vão acabar se casando, achando que elas são boas, e no fim elas vão acabar se virando contra você, e mesmo que elas gostem de você, no final das contas os pais dela irão se meter no meio do caminho. Ou talvez ele conheça ela tarde demais, e ela já tenha até se casado. De qualquer forma, vai ser impossível ter uma vida de paz. Ele se virou, mas a Eva não ia desistir. O cabelo dela estava todo bagunçado, nem parecia a Eva de alguns dias atrás. As lágrimas não paravam de correr na face. Eva então se abaixou e colocou os seus braços em volta dos pés de Adão. Ela estava implorando: não se afaste de mim, Adão. O céu sabe o quanto eu te amo. Eu nunca tive a intenção de te machucar. Você não pode me abandonar justamente agora. Você é minha força. Sem você, o que eu seria? Enquanto nós estivermos vivos, mesmo que por algumas horas, vamos deixar que haja paz entre nós. Até porque nós dois temos o mesmo inimigo, a cobra. Não me odeie. Saiba, eu sou ainda mais miserável do que você. Nós dois pecamos, mas você pecou apenas contra Deus. E eu pequei não só contra Deus, mas contra você. Eu vou voltar aonde Deus nos julgou e implorar para que Ele te perdoe e coloque toda a sua punição em mim. Eu sou a única criatura que deve ser culpada. Ela então
caiu em prantos. Adão ficou tocado. Ele não podia ver a mulher que ele amou tanto naquele estado lamentável. Foi naquele momento que ele perdeu toda a sua raiva. E ele gentilmente levantou ela. Porém, as palavras dele não foram nada amáveis. Ele diz: e lá vamos nós de novo. Lá vai você falando de coisas que você não sabe, coisas que você não entende. Você quer pegar a raiva de Deus apenas para você, quando você mal pode suportar eu estar sentindo raiva de você. Mas acredite em mim, se as orações podem mudar alguma coisa, eu serei o primeiro a ir até ele e pegar toda a culpa para mim, por não ter te mantido segura como eu deveria ter feito. Vamos, levante-se, não vamos brigar mais. Nós deveríamos estar nos apoiando nesse momento. E então eles entenderam que a morte não estaria chegando nas próximas horas. Depois dessa conversa com Adão, Eva já estava se sentindo um pouco melhor e disse: Adão, eu não culpo você se você não quiser nunca mais me ver ou me escutar, mas tem uma coisa que eu gostaria de te dizer: eu te amo muito e eu quero dar um fim a essa miséria para nós dois, e dessa forma a gente não vai trazer para uma raça inteira um mundo de dor e sofrimento. Nós temos o poder para prevenir isso, e se nós não tivermos filhos, se nós nos mantermos firmes e nunca mais nos relacionarmos, aí nós podemos encerrar com isso agora. Essa maldição termina conosco e os nossos descendentes estarão livres. Vamos procurar a morte, e caso a gente não a encontre, nós mesmos podemos nos matar. Por que nos colocar em tanto sofrimento se no fim nós vamos morrer de qualquer maneira? Existem várias maneiras com que nós podemos nos matar. Vamos escolher uma que seja rápida. Ela estava tão triste que ela não conseguiu continuar. O seu rosto estava pálido, mas Adão estava pensando mais claramente agora. Eva, seria sábio que você soubesse que existem coisas mais importantes que a vida. Mas quando você fala sobre suicídio, isso só mostra o oposto. Isso apenas mostra que você ama mais os prazeres que você possuía do que a sua própria vida. Ou talvez você ache que a morte seja uma maneira de acabar com a punição de Deus, mas Deus é mais esperto do que isso. Eu receio que a nossa punição seria muito pior se nós tentássemos desafiá-lo dessa maneira. Ele fez da morte a última coisa da qual nós nunca poderemos escapar. Nós podemos achar uma solução melhor. E agora eu acho que eu sei o que é. Você se lembra daquela parte da sentença aonde ele falou sobre o seu filho ferindo a cabeça da cobra? Isso não me parece muito uma vingança, a não ser que a cobra fosse Satan, esmagando a cabeça dele, seria uma doce vingança. Se nós cometêssemos suicídio, essa criança jamais nasceria e nós perderíamos a nossa última chance de que Satan fosse punido. E ao final, só faríamos as coisas 2 vezes piores para nós. Vamos abandonar essas ideias. Elas só aumentam o nosso amargor. O que de bom poderia vir tentando resistir o poder de Deus sobre nós? Se lembre o quão gentil ele foi quando ele nos escutou e nos passou o julgamento. Nós estávamos esperando que ele chegasse e nos matasse assim que ele chegou, mas ao invés, ele apenas disse que você teria uma experiência dolorosa no momento do parto, mas que isso seria recompensado com grande alegria quando o bebê nascesse. E para mim, ele disse que eu teria que viver a vida e ganhar o meu sustento através do meu suor. O que pode ser tão mal? Afinal de contas, ficar sem fazer nada o dia inteiro seria terrível, chato. E para nos proteger do frio, ele nos deu essas roupas. Ele foi tão gentil e justo conosco. Eu tenho certeza que ele nos escutaria se nós rezássemos. Ele mostraria a sua compaixão conosco. E tenho certeza que ele nos protegerá de todas as coisas que ainda estão por vir. O céu está mudando, os ventos também. Seria melhor que nós procurássemos um abrigo para esquentar as nossas mãos e os nossos pés. Talvez houvesse uma maneira de coletarmos o calor do sol para usarmos à noite. Ou talvez ele nos mostre
mostre como fazer um fogo e nos esquentar. Eu tenho visto como os raios, quando acertam a árvore, iniciam um fogo. E eu percebo que mesmo à distância, esse fogo aquece. Essa pode ser uma maneira de nos mantermos aquecidos enquanto não houver sol. Tenho certeza que Ele nos ajudará, principalmente se nós rezarmos e pedirmos para Ele. Vamos pedir para que a graça dele brilhe sobre nós e então não teremos medo novamente de enfrentar a vida, de retornar ao pó da onde nós viemos. A melhor coisa que nós podemos fazer é retornar para onde nós fomos julgados e nos ajoelhar e pedir pelo melhor. Se Ele foi tão gentil conosco, quando Ele estava com muita raiva, eu tenho certeza que Ele mostrará a sua misericórdia agora. Se nós formos sinceros e rezarmos com o nosso coração. E então os dois terminam esse capítulo ajoelhados, rezando e chorando, pedindo perdão a Deus, pedindo por dias melhores. E assim terminamos a leitura deste livro 10. Eu imagino que agora entre o 11 e o 12 eles devem ser expulsos do paraíso. Desculpa se eu estou dando um spoiler para alguém, mas eu imagino que todos já saibam o destino de Adão e Eva, e temos mais 2 capítulos pela frente. Por isso não desista, te encontro lá. Fui! Lembrando que esse não é um audiolivro, mas a minha interpretação da história. Caso queira conferir como ela foi desenvolvida pelo autor, não deixe de ler o livro original. No próximo áudio você encontra os meus comentários e considerações sobre esse capítulo. Será que tivemos os mesmos insights e questionamentos? Te espero então no próximo áudio. Até lá!